Olá pessoal aí do amoconcursos.com, sou o professor Aloysio, tô aqui para resolver com você umas questões de RLM, tá? Da banca FUNCAB, beleza? Da banca FUNCAB. Vamos trabalhar então nessas questões toda a teoria, tá? Toda a teoria direitinha, beleza? Então, a gente resolve a questão relembrando a teoria. Esse que é o objetivo de um curso de questões, né? Você relembrar as aulas teóricas, você relembrar a teoria, você fazer, né, consolidar melhor seus conhecimentos, beleza? Então, nessas questões vamos escanear, vamos pegar programa de raciocínio lógico e trabalhar com questões. Fechado? O amoconcursos.com, você tem acesso aos cursos do Amoconcursos pelo site, sei lá, e você encontra cursos de raciocínio lógico, de matemática, de RLM, de matemática financeira, de estatística, de informática, com o professor Maurício Bueno. No Facebook, você pode curtir lá a página do Amoconcursos, tem um grupo Amoconcursos também lá no Facebook, tá? E eu aqui, professor Aloysio, se você quiser, você me encontra. Se você quiser falar comigo, você me encontra no meu e-mail, aloysiofilho@globo.com, pode falar comigo sem problema, tá? Você também me encontra no Facebook, na minha fanpage, Professor Aloysio Costa, aí é só colocar Prof. Aloysio Costa, Prof. Aloysio Costa, lá no Facebook. E também eu tenho um grupo fechado de matemática e RLM, matemática, RLM para concursos. Coloca na busca no Facebook o que você acha. Matemática e RLM. Tá escrito assim. Tá bom? E com isso daí você consegue falar conosco via site, via Facebook. Ok? Então vamos lá, fazendo as questõezinhas de RLM dessa banca aí. Vamos trabalhar essa banca. Vamos lá. Questão número 1. FUNCAB. Concurso que caiu aí no caso da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá, vamos ver o que trata essa questãozinha. Determine o número de linhas, tabela verdade da proposição. Se trabalho e estudo matemática, então canso, mas não desiste ou não estudo matemática. Bom, número de linhas de uma tabela verdade, número de linhas de uma tabela verdade dada por 2 elevado a n. 2 elevado a n, 2 elevado a n. E o que é n? N é um número de proposições simples que compõe a sua proposição composta. Beleza? Então isso aqui é uma proposição composta, né? Se trabalho e estudo matemática, então canso, mas não desisto ou não estudo. Quantas proposições simples tem aí? Vou marcar. A primeira é essa. Se trabalho e estudo matemática, então canso, mas não desisto ou não estudo matemática. Então, no caso aqui, você teria o quê? Você teria 4 proposições simples formando, né? 4 proposições simples, beleza? Né? Tá bom? Se trabalho e estudo matemática, né? Então, canso, mas não desiste ou não estudo matemática. Então, você vai ter 1, 2, né? 3, 4. 4 proposições integrando essa frase. Então, n é igual a 4. Logo, o número de linhas será igual a 2 elevado a 4, o que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 linhas, perdão. 16 linhas, letra A é a questão número 1. 16 linhas. Se eu tivesse 2 proposições, por exemplo, PQ é 4 linhas, né? VV, VF, FV, FF. Isso que é o número de linhas. Inclusive, tenho aí um resumão teórico de RLM no site do Amoconcursos, se te interessar. Bom, então vamos lá. Número de linhas com 2 proposições, 4 linhas. Né? Número de linhas é o número de verdadeiros e falsos que você pode colocar para cada proposição. 2 proposições, 4 linhas. Ou ambas são verdadeiras, o VF, o FV ou o FF. Fechado? Ok? Realmente, né? Se o n for 2, 2 elevado a 2, 4 linhas. Fechado? Então, letra A, número de linhas de uma tabela verdade. Se eu tivesse
Se eu tivesse, por exemplo, 3 proposições, 2 ao cubo, 8 linhas, V, 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 F, 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 V, V, belezinha? Ok? Ah, e outra coisa, pode pegar lá no site do AMA material gratuito, tá? Materiais gratuitos de informática. Eu tenho material gratuito, um resuminho de raciocínio lógico gratuito lá no site do AMA, pode ver. Tá lá, pode ver lá. Fechado? Vamos lá, questão número 2. Letícia ouviu um barulho vindo do quarto onde estavam seus filhos Beatriz e Rafael. Perguntou o que havia acontecido e a babá que estava com as crianças respondeu. Às vezes eu saio do vídeo, não é por nada não, é para você poder ver, tá? Se eu ficar muito tempo aqui em cima, você acaba não vendo a resolução. Então às vezes eu saio, mas quando me afastar, eu tô sempre aqui, tá? Olha o braço aí. E a babá que estava com as crianças respondeu. Rafael caiu da cama e Beatriz não gritou. Considerando a falsa essa informação, pode-se concluir o quê? Se essa informação é falsa, você pode concluir o quê? Gente, a negação dela. A negação dela. A negação. Você pode concluir a negação. Beleza? Beleza? Por exemplo, eu tenho 8 dedos nessa mão. Se essa informação é falsa, o que você conclui? A negação disso, que eu não tenho 8 dedos, tenho 5. Ok? Fechado? Então ele quer a negação de uma frase P e Q. Você lembra como é a negação de uma frase P e Q? Esse é o símbolo de negação. Negação de um P e Q é igual a nego P, o E vira O e nego Q. Esses são os símbolos lógicos, né? Letra V de cabeça para baixo é o E, letra V normal é o O, esse tiozinho aqui é a negação. Então qual é a frase P que eu tenho? A frase P que eu tenho é Rafael caiu da cama. Qual é a frase Q que eu tenho? Beatriz não gritou. Chama sempre a frase original de P e Q. Então a negação dela vai ser isso daqui, ó. Você tem que negar a frase P. Esse, olha, o lápis que tá aqui vira O, tá? E você nega a frase Q. A frase P, Rafael caiu da cama. Quando você nega, Rafael não caiu da cama. Não caiu da cama. Ora, cuidado que aqui tem um não. Beatriz não gritou. Nega isso. Beatriz gritou. Beatriz gritou. Beatriz gritou. Então, essa é a negação de uma estrutura P e Q. E se você procurar as alternativas, Rafael não caiu da cama ou Beatriz gritou, você pode marcar e correr para o abraço a letra D de dado. Rafael não caiu da cama ou Beatriz gritou. Então a negação, olha aqui, de qualquer frase P e Q, nega o P, nega o Q, o E vira O. João joga bola e Maria vai à praia. Nega isso. João não joga bola ou Maria não vai na praia. Mais uma. Hoje chove e amanhã vou estudar. Nega isso. Hoje não chove ou amanhã não vou estudar. É assim que você nega uma frase P e Q. Fechou? Então ficou letra D de dado, questão 2. Questão 2. 3. A sentença Carlos é policial ou João não é advogado é logicamente equivalente a... Bom, agora eu tenho um P ou Q. Ele não quer negação, ele quer uma frase equivalente, uma equivalência. Então vamos lá. Qual vai ser uma equivalência do P ou Q? A equivalência do P ou Q vai ser essa daqui. Deixa eu escrever para você. P ou Q é equivalente a se negação P, então Q, que por sua vez também é equivalente a se negação Q, então P. A setinha é o símbolo de negação. Setinha é o símbolo de... Setinha é o símbolo do C, então. Tiozinho acima da negação. Letra V. Ou, letra V de cabeça para baixo. E, setinha, C, então. Negação tem 2 símbolos, hein? Cuidado que negação pode ter esse símbolo aqui também, que é cantoneira. Então eu posso escrever negação assim, tá? Ó. Posso escrever negação assim, ó. Posso apagar aqui a negação e escrever assim, tá? Beleza? Tá bom? Mas vou colocar o tio, que é o símbolo assim um pouco mais usado. Então, o P ou Q tem como equivalência se negação P, então Q, e por sua vez se negação Q, então P. Então vamos lá, como é que a gente nega isso? Vou escrever a primeira, nega não, é equivalência.
Carlos é policial ou João não é advogado? Acompanha aqui comigo. Você vai escrever assim: se negação P, então o quê? É uma equivalência, né? Uma equivalência. Você tem que pegar a estrutura lógica e transformá-la em português. Se o P é Carlos é policial, como é que você nega? Se Carlos não é policial, então o quê? João não é advogado. E a outra? A outra é essa daqui, ó. A outra vai ser essa daqui. Se negação que, quer dizer, cuidado que aqui fala João não é. Quando você nega aqui, João é advogado. Se João é advogado, então letra P. Quer dizer, Carlos é policial. Carlos é policial. Beleza, realmente, gente, o ou não dá uma ideia de alternância. Quando eu digo Carlos é policial ou o João não é advogado, o que eu quero dizer com isso? Que um dos dois tem que acontecer. Ó, gente, Carlos é policial ou o João não é advogado, em um dos dois. Então, se Carlos não for policial, tá? Então o João não é advogado. Quer dizer, se não acontecer um, então o outro tem que acontecer. Se João for advogado, então Carlos é policial. Se não acontecer um, então o outro tem que acontecer. Beleza? Então quando eu digo assim, jogo bola ou estudo. Se eu não jogar bola, então eu tenho que estudar. Ou se eu não estudar, então eu tenho que jogar bola. Um dos dois tem que acontecer. Então por isso que a negação de um P ou Q é se não ocorre P, então Q tem que ocorrer. Ou então se não ocorre Q, então P tem que ocorrer. Tá? Agora, é claro, eu tenho duas equivalências. As duas é que não podem ser como gabaritos. Não dá para colocar as duas como gabarito. Impossível. Não tem como, né? Questão anulada. Então você vai ter que escolher ou essa equivalência aqui, se Carlos não é policial, então João não é advogado, ou essa daqui. Se João é advogado, então Carlos é policial. Então você vai ter que ler as alternativas da questão 3 e ver que a letra A mata. Ó. Se João é advogado, então Carlos é policial. Ele pegou essa daqui. Note que não tem essa. Se Carlos não é policial, então João não é advogado. Tem sim, não tem. Olha se Carlos não é policial, então ele está dizendo que João é advogado. Está errado. Seria João não é advogado, tá? Então não tem. A letra A mesmo. É a letra A. Se João é advogado, então Carlos é policial. Fechamos a questão 3, letra A. Tá bom? Maravilha. Maravilha de questão. Questão 3. Joia. Mais uma, 4. Negação. Gente, olha só. Banca, Funcab, né? Volta e meia, questões, ele pede equivalências ou negações. Ou trabalha a verdade, como foi aquele número de linhas. Tem que tomar cuidado se é questão de equivalência ou se é de negação. Ele quer a negação de Pedro é solteiro e João é técnico em contabilidade. Novamente a negação do E, que já tínhamos visto naquela questão anterior. A negação de um P e Q vai ser negação P, o E vira O, nega Q. O P nesse caso é Pedro é solteiro. O Q nesse caso é João é técnico em contabilidade. Então essa negação vai ficar negação P, o E vira O, negação Q. Quando você nega Pedro é solteiro, vira Pedro não é solteiro. E quando você nega a letra Q, João é técnico em contabilidade, quando você nega, vira João não é técnico em contabilidade. Tá? João não é técnico em contabilidade. Então, essa é a negação daquela frase. Você tem que negar o P, negar o Q e o E vira O. Tá? Quando você faz isso daí, na questão 4 você acha a letra E. A letra E é a única que mata. Tá? A letra E é a única que mata aí. Pedro não é solteiro ou João não é o técnico em contabilidade. Letra E mata a questão. Negação de um P e Q. Fechadíssimo, questão 4. Questão 5. Se André vai de ônibus... Tá, então vamos lá.
Se André vai de ônibus, então Marcelo não vai de ônibus. Tá. Se Patrick não vai de carro, então Marcelo vai de ônibus. Nem o Otávio foi de ônibus, nem Patrick foi de carro. Logo, né, que ele está perguntando as conclusões que você tira aí. Você pode tirar. Bom, ele está dizendo, essa última frase aqui diz que o Otávio não foi de ônibus e o Patrick não foi de carro, não é isso? Então, olha só, Otávio não foi de ônibus e Patrick não foi de carro. Tá. Antes de fazer essa questão, vou botar aqui um quadrinho branco. Botar aqui um quadrinho branco. Você lembra da tabela verdade do CP então quê? Um CP então quê? Qual é a tabela verdade do CP então quê, hein? O CP então quê? Ele tem essa tabela verdade, ó. VV da V, VF da F, FV da V e FF da V. O CP então quê só é falso quando acontece isso, ó. Se o que vem depois do P for verdadeiro e o que vem depois do Q for falso, aí a frase CP então Q é toda falsa. Quando dá VF, se verdadeiro, então falso. Quando a frase vier depois do C for verdadeira e a frase que vier depois do então for falsa, a frase toda CP então Q será falsa. É o que diz a tabela verdade do C então. Que eu vou precisar dela para fazer essa questão aqui, tá? Vou precisar dela, ok? Ah, você apagou? Apaguei. Como eu falo aqui é vídeo. Vídeo você pode dar um pause, né? Presencial aqui não dá. Curso presencial, você olha para cima já perdeu a aula toda. Bom, então o que acontece? A questão não fala, mas você vai sempre supor que as frases são verdadeiras. Então esse CP então que está aqui, se André vai de ônibus, então Maria não vai de ônibus, e o outro, se Patrick não vai de carro, então Marcelo vai de ônibus, são CP então que tem que dar verdadeiro, não pode dar falso. Então vamos lá. A frase diz que Patrick não foi de carro. Ora, se Patrick não foi de carro, essa frasezinha aqui, esse pedacinho que diz que ele não vai de carro, é verdadeiro. Só que essa frase, se Patrick não vai de carro, então Marcelo vai de ônibus, tem que dar verdadeira. Se eu botar essa frase aqui, Marcelo vai de ônibus falso, eu errei. Eu vou colocar um centão falso, eu não quero. Eu não quero. VF não pode, VF dá um centão falso. Então, obrigatoriamente, essa frasezinha que vem depois do então tem que ser verdadeira. Porque verdadeiro com verdadeiro torna-se então verdadeiro. Então, a primeira conclusão que eu tiro é que Marcelo vai de ônibus. Ele vai de ônibus. Tá? Ele vai de ônibus. Ok? E ao concluir que Marcelo vai de ônibus, essa frase que diz que ele não vai de ônibus é falsa. E pelo mesmo motivo, eu não posso falar que André vai de ônibus ser verdadeira. Por quê? Eu vou ficar com essa frase, se André vai de ônibus, então Marcelo não vai de ônibus, ficar com uma frase VF, um centão VF, que dá falso. Não pode, não quero isso. Não quero. Então, se o que vem depois do então já é falso, o que vem depois do C tem que ser falso também, porque falso com falso dá verdadeiro na tabela verdade do centão que eu tinha colocado há um segundo atrás aí no quadro branco. Então, André vai de ônibus é falso, ou seja, posso concluir que André não vai de ônibus. Tá? Não vai de ônibus. Então, a questão 5, você pode marcar a letra B. Que fala André não vai de ônibus, beleza. Marcelo vai de ônibus, beleza. Patrick não vai de carro, que é o que ele já tinha dito. E Otávio não vai de ônibus, beleza, que é o que ele já tinha dito. Letra B de bola. Letra B de bola. Letra B de bola. No fundo, Patrick não de carro e Otávio não ir de ônibus é o que já estava anunciado mesmo. O que você concluiu foi o aspecto do Marcelo e do André. Né? Então, letra B de bola realmente mata essa questãozinha da FUNCAB. Tá? Da questão 5. Questão de tabela verdade. No fundo, tabela verdade do CP. Então, que? Beleza. Beleza. Acho que tem mais uma desse tipo aí. Olha aí. Tem mais uma desse tipo aí. Onde ele fala. Sublinhar aqui para você. Olha só. Vou beber minha água. Sempre digo que não é cachaça, é água. Estão servidos? Quer um pouco? Água mais pura, água H2O.
Beleza. Se Antônio não é agente administrativo, então Sérgio é técnico em manutenção de computadores. Se Antônio é agente administrativo, então Pedro não é técnico em contabilidade. Ora, Pedro é técnico em contabilidade. Logo, o que você pode concluir? Bom, novamente, tem o primeiro, essa frase aqui tem que ser verdadeira, é um sim então verdadeiro, e a outra também. E ele diz que Pedro é técnico em contabilidade. Você vai supor as frases verdadeiras, tá? Pedro é técnico. Beleza, onde é que está o Pedro aqui? Bom, esse pedacinho aqui fala que Pedro não é técnico em contabilidade. É falso, porque está afirmando que é. Então essa partezinha aqui que diz que ele não é técnico em contabilidade é falso. Então vejam que essa frase aqui, se Antônio é agente administrativo, então Pedro não é técnico em contabilidade, é um CP então, que é onde o que vem depois então já é falso. Então nunca o que vem depois do C pode ser verdadeiro, que eu vou ficar com C então VF. Em C então VF dá falso, não pode. Então aqui obrigatoriamente o que vem depois do C tem que ser falso, porque falso com falso no C então dá verdadeiro. Tabela verdade do C então, VV dá V, VF dá F, é o que não pode, FV dá V, FF dá V também. Então Antônio é agente administrativo, tem que ser falso. Ou seja, vamos botar a conclusão aqui. Antônio não é agente administrativo. Tá? Ora, se Antônio não é agente administrativo, nós podemos colocar essa primeira frase aqui que diz que ele não é agente administrativo verdadeira. 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 E aí essa frase aqui, Sérgio é técnico em manutenção de computadores, não pode ser falsa. Se você colocar que ela é falsa, a gente vai dar um centão falso. Não pode, VF não pode. Então, obrigatoriamente aqui tem que ser verdadeiro, VV pode. Então, Sérgio é técnico em manutenção de computadores. Daí a questão meia dúzia é a letra A. É a única que bate. Sérgio é técnico em manutenção de computadores, né? É a que bate. Porque a letra B fala que Antônio é agente administrativo. Não, ele não é. Já está errado. Tá? A letra D, Antônio é agente administrativo. Não, ele não é. Tá? E a letra... Pulei a letra C, né? Antônio é agente administrativo ou Pedro é técnico em manutenção de computadores. Tá, bom. Antônio é agente administrativo, né? Isso a gente já sabe que ele não é. Isso é falso. Né? Isso é falso, tá? E Pedro é técnico em manutenção de computadores. E Pedro é técnico em manutenção de computadores? Falso, né? Não é o Pedro que é técnico de manutenção de computadores, é o Sérgio. É o Sérgio. É o Sérgio. Então, na letra C ficou um falso com falso no ou. Cuidado com a letra C. Falso com falso no ou, tabela verdade do ou. P ou Q. VV dá V, VF dá V, FV dá V, FF dá F. Então é falsa. Letra C é falsa. Antônio, agente administrativo, não. A letra E, Antônio não é agente administrativo, né? Isso é verdadeiro. E Sérgio é técnico em manutenção de computadores, né? Então, aqui você tem o E. Antônio não é agente administrativo, isso está certo. Sérgio é técnico em manutenção de computadores, isso aqui também está verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro também vai dar verdadeiro. Né? Também vai dar verdadeiro, beleza? Então aqui você teria uma questãozinha, gente, com duas alternativas corretas, né? Você teria a letra A, Sérgio é técnico em manutenção de computadores, que é mesmo, ele vai ser técnico em manutenção de computadores, né? E o Antônio não é agente administrativo, realmente não é agente administrativo. Então você tem Antônio não é agente administrativo e Sérgio é técnico em manutenção de computadores, né? Quer dizer,
você teria a banca, colocou o gabarito como letra A, né? Colocou o gabarito como letra A. Sérgio é técnico de manutenção de computadores, beleza? Questão 6. Então, cuidado, hein? Essa questão aqui, a banca deu letra A, mas podia ser E também. Opa, Funca, olha aí. Isso é duas alternativas corretas. Por que E não estaria correta? E A? A e E. Mas olha, a questão não foi anulada, tá? A banca deu letra A. Deu letra A. Que está correta. Tá errado não. O problema é que a letra A tem muita correta. A e E. Questão 6, A e E. Eu coloquei para vocês no gabarito, né, no gabarito disponível, eu coloquei para vocês questão 6, letra A, que foi o gabarito oficial da banca, tá? Mas aqui na resolução estou mostrando que a E também seria a resolução dessa questão. Então, letra A e letra E, tá bom? Letra A e letra E, tá? Então, marcou aí, né? Letra A e letra E. Então, isso, gente, o que eu quero dizer, ó, é que essas questões, gente, concurso público isso acontece, tá? Isso acontece. Não com uma certa frequência, assim, mas pode acontecer de você pegar a questão e você ver, por exemplo, nesse caso tem 2 corretos e a banca anular. Pode acontecer. Não se estressa com isso. Ficou todo mundo na mesma situação, tá? Isso aí não se preocupa com isso. Faça a sua prova com calma, tranquilidade, que é isso que define a sua aprovação, tá bom? Então não se preocupa com isso daí não. Isso aí não é rotineiro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Aconteceu. Uma questãozinha com letra A e letra E como gabaritos, tá? E note o seguinte, nessas 6 questões, o que nós vimos que tem aparecido? Equivalências, negações, número de linhas de uma tabela verdade, né? Número de linhas de uma tabela verdade, ok? Então, tabela verdade, que é a questão 1, só voltando aqui a questão 1, uma questão de número de linhas da tabela verdade. Isso aqui você não precisava saber as tabelas verdades, era só você ver quantas proposições tinham aqui, né? Tinham aqui, beleza? Você via quantas proposições tinham aqui, proposições simples, né? Que estava compondo, que seria trabalho, estudo, canso, desiste, enfim, né? 4 proposições, e aí você faria 2 elevado a n, 2 elevado a 4, 16, tá? Agora, já nessa questão aqui, né, do Otávio, que foi a questão 5, ou a questão 6 aqui do Antônio, nós tínhamos que saber as 4 tabelas verdades, né? Tabela verdade, vou até colocar aqui um quadrinho branco, né, já para você se situar no tempo e no espaço. Quando eu tenho um P e Q, VV da V, VF da F, FV da F, FF da F. Quando você tem um P ou Q, VV da V, VF da V, FV da V, FF da F, tá? Quando você tem um CP, então, Q, o que você tem? VV da V, VF da F, aquele caso que eu falei que não podia, lembra? E FV da V e FF da V. Quando você tem o PC e somente CQ, o C e somente C é uma flechinha com 2 pontas. VV da V, VF da F e FV da F. E FF da V. São as tabelas verdades. Note que sempre VV da V em todas. VV, claro, se eu tenho proposições verdadeiras, se eu ligá-las pelo E, pelo U, sem então, sem somente C, elas também serão verdadeiras. Tá? Então essas são as tabelas verdades. Então questão tabela verdade, número de tabela verdade, 2 elevado a n. Tá bom? Ora, você tem também, o que você tem? Você tem as equivalências, né? As equivalências, você não lembra, eu vou colocar aqui. Um CP, então, Q é equivalente a se negação Q, então negação P, a chamada contrapositiva, troca de posição P ou Q negando, se negação Q, negação P, que por sua vez também é equivalente a negação P ou Q. É uma equivalência do CP, então, Q. O P ou Q também tem a sua equivalência, que é aquela equivalência que apareceu naquela questãozinha que nós acabamos de fazer. O P ou Q é se negação P, então Q, que por sua vez é igual a se negação Q, então P. Aquela questão que acabamos de fazer.
E o C e somente C também tem a sua equivalência, que vai ser igual a CP então Q e CQ então P. É equivalendo P a C e somente CQ. Por isso que o C e somente C é chamado de bicondicional. Gente, o C então é um condicional. Se eu estudar, então serei aprovado, né? O C e somente C é chamado de bicondicional porque ele pode ser reescrito na forma de dois condicionais. Na forma de dois condicionais, tá? Por isso que ele é o bicondicional. Essas são as equivalências. Pega lá no amoconcursos.com meu material gratuito. Pega lá, material gratuito de RLM. É um resuminho de RLM, tá? Um resuminho de RLM. Com as equivalências, negações, é um resuminho, não é livro, é um resuminho. E nós temos as negações. As negações, a negação de um P e Q vira negação P ou E vira O, negação Q. A negação de um P ou Q vira negação P ou vira E, tá? A negação de um CP, então, Q é P e negação Q. E a negação de um PC e somente CQ é P e negação Q ou Q e negação P. E o que você tem que saber são essas estruturas. Por exemplo, uma frasezinha simples. Se Ana viaja, então Bia trabalha. Isso é um C então, né? Isso é um CP, então Q. Se eu perguntasse qual é a negação dessa frase, o que está escrito aqui? Lê comigo, ó. Olha o dedo, a negação de um CP, então Q é P e negação Q. Então você tem que repetir exatamente isso aqui, você tem que passar símbolos para português. É isso, símbolos para português. Então a negação vai ser P, Ana viaja, e negação Q, Bia não trabalha. Seria, no caso, a negação de um P e Q, de um CP, então Q. E cuidado com a negação do E e do O, que são muito parecidas. A negação de um P e Q é negação P ou negação Q, ou seja, negação do E vira O, negação do O vira E. Dá até samba, E, O, E, né? Negação do E vira O, do O vira E, beleza? Mas tem que negar a letrinha P e a letrinha Q, tá? Então essas são as negações. Nós vimos, né, negação do E, enfim. Então, nessas 6 questões, nós né, vimos negações, equivalência, tabela verdade, número de tabela verdade, as questões vão se repetindo. Ele vai trabalhando isso daí. Tabela verdade, número de linhas, equivalências, negações, as frases vão mudando, a composição de frases vão mudando. Tá? Mas no fundo, você espreme, o suco é o mesmo. Que nem as laranjas vão mudando, laranja seleta, laranja lima, laranja não sei o quê. Mas no que você espremer, dá o suco de laranja. Uma coisa aqui, né? As questões vão mudando, as frases vão mudando, mas na hora que você espremer, é sempre tabela verdade, o número de tabela verdade, equivalências, negações, e tal, argumentação lógica, a gente vai ver, enfim, tá? E da parte de raciocínio lógico, na parte de lógica, obviamente, que eu tô falando. Então, tá bom? Então, essa foi uma questão que, infelizmente, a FUNCAB pisou na bola. Ela botou como gabarito letra A, está certo, letra A. O problema é que a letra E também está correta. Então, opa, 2 letras corretas, letra A e letra E, tá? E interessante, letra C, nós tínhamos que usar a tabela verdade do OU para ver que a letra C estava falsa. Porque falso com falso no OU dá falso, tá bom? Beleza? Se for C também daria falso, porque falso com falso no E também dá falso. Então, fechou a questão 6? Letras A e E seria, né, as alternativas corretas, teria que ter sido anulada essa questão. Valeu?